estrela que ilumina a senda a trilhar. Iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Novo horizonte irá surgir se praticarmos a Trindade universal, Deus, Cristo e caridade. Lema do progresso espiritual. Iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Sacramento rompe o véu, Consolador prometido, espaginou o Brasil central, o cristianismo redivivo. És tudo que nos cabe ser, ó irmão, amigo, ter o Cristo por ideal. Eurípedes, mestre querido, vieste dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, ó mensageiro de Maria. Viestes dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, Eurípedes, mestre querido. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar.
vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Bem-vindo, irmão de hoje e de outrora, neste ambiente pra falar de amor. É como um hino ao romper da aurora, em homenagem ao Mestre Senhor. Esta cidade se enche de alegria e luz, e a luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, falar de amor, falar de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade, falar de amor, falar de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública virtual realizada pela nossa fraternidade. Nesse momento, como de costume, para iniciarmos a nossa reunião e as nossas reflexões através do estudo, vamos fazer uma breve leitura do Evangelho e, em seguida, realizar uma oração para assim iniciarmos. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar.
e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde sentou. Todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes dessa maneira: aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comer. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou. E, como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Então, diante dessa breve leitura referente ao nosso estudo dessa noite de hoje, elevemos os nossos pensamentos a Jesus, buscando na tua imagem, na tua luz, o sossego necessário, o entendimento necessário para compreendermos melhor as suas palavras. Mestre Jesus, venha nos dando clareza de consciência nessa noite de hoje, para melhor entendermos os teus ensinamentos, Mestre. Possamos todos, diante desse estudo, esclarecermos-nos quanto às tuas palavras, os teus ensinamentos, esclarecermos quanto à nossa vida. Mestre Jesus, esteja conosco nessa noite de hoje. Acompanhe e oriente o nosso estudo neste momento. Que assim seja. Bom, pessoal, hoje, dando continuidade ao capítulo 17, né, que trata do tema Sede Perfeito, nós estaremos estudando os itens Os Bons Espíritas e a Parábola do Semeador. Nós, ao longo da nossa história, né, da história da humanidade, nós temos cada vez mais evoluído aqui na Terra. Acho que vale lembrar, né, que o objetivo de todos nós, desde que o homem é homem, né, vamos dizer assim, é evoluir, é crescer e se desenvolver espiritualmente. E ao longo da nossa caminhada, né, desde o início da nossa existência, nós temos sido acompanhados pela espiritualidade, por mais que pareça que não, e sempre nós temos, de tempos em tempos, né, recebido revelações ao longo da nossa história, né? As mais recentes, né, nem tanto assim, mas mediante a história da humanidade, podemos citar, né, como principais Moisés, né, que veio instruir o povo do seu tempo. Depois também podemos citar, já um tempo depois, Jesus, né, que também veio através dos teus ensinamentos, né, esclarecer as pessoas que viveram o seu tempo, bem como esclarece, né, através do Evangelho até os dias de hoje. Esclarece-nos quanto à nossa vida, quanto melhor viver, por que viver, né? E há quase 2000 anos, né, após a sua vinda, nós tivemos o advento do Espiritismo, né, uma outra revelação que vem a esclarecermos-nos ainda mais
quanto à nossa vivência aqui na Terra, quanto à nossa evolução, né? E assim, né, essas revelações elas vêm se dando ao longo da nossa história de acordo com o que nós tenhamos condições de absorvê-las, de compreendê-las. Então, pensando dessa forma, o Espiritismo seja a mais recente, né, revelação que nós tivemos, mas não a última, pois o nosso planeta Terra passa por transição, né, que o elevará cada vez mais a status de planeta evoluído, né? Então, com o tempo, o planeta haverá de evoluir e haverão de evoluir também os seres que aqui aportaram. Com isso, cada vez mais seres abertos, né, capazes de compreender novas verdades, virão também novas revelações, né? Então, a gente não sabe daí quanto tempo, isso dependerá principalmente de nós, né, que temos a oportunidade de estar aqui, evoluirmos para recebermos aqui na Terra novas revelações sobre o que somos, de onde viemos, para onde vamos. Assim, o Espiritismo, né, ele não institui nenhuma nova moral, porque ele vem somente esclarecer, né, tornar claro tudo aquilo que Jesus ensinou, e anterior a ele Moisés já havia dito, né? E tornar claro também todas as experiências que nós temos ao longo da nossa história. Então ele vem fazer com que nós possamos entender as nossas alegrias, bem como as nossas tristezas, a nossa caminhada sobre essa terra, os nossos desafios, né? E assim, ele vem dando-nos condição de evoluir cada vez mais. O Espiritismo apenas facilita, né, a compreensão e a prática do cristianismo. Jesus vem e traz para nós, né, cria, assim, com a sua vinda, o cristianismo em nosso meio, aqui na Terra. Nós, durante quase 2000 anos, temos relutado, alguns, né? Outros têm buscado compreender, alguns por ele lutado, e muitos até morrido pelo cristianismo. Mas ainda resta muito o que se compreender daquelas mensagens que Jesus trouxe para nós ao seu tempo, né? Então, assim como a terceira revelação, né, como nós chamamos a doutrina espírita, o espiritismo, vem fazer com que nós possamos, né, facilitar, aliás, a nossa compreensão, fazer com que nós possamos compreender melhor o cristianismo e a sua prática, né? O que é ser um cristão e como praticar assim o cristianismo. O Espiritismo também faculta a fé esclarecida e inabalável. Imagine vocês que com os esclarecimentos, né, com o entendimento das coisas da nossa vida, né, condição essa que o Espiritismo nos dá, nós tenhamos mais capacidade de nos tornarmos ser com mais fé, né? De nos tornarmos seres com maior capacidade de nos entregarmos aos ensinamentos de Jesus, de nos entregarmos ao nosso objetivo, que é evoluir, nos desenvolver aqui na Terra. Assim nós podemos entender essa afirmação, né, como um exemplo. Imagine só vocês que vendados
é lhe dado a missão, né, o exercício de ter que descer um local conhecido por você como muito perigoso, através de uma corda, né? Nós sabemos hoje que há cordas aí que, apesar de finas, são bastante resistentes, mas você está vendado e você não sabe se aquela corda que lhe forneceram, fina, é capaz de te suportar, de te sustentar durante toda essa descida, né? Então, se mesmo vendado, você receber orientações, esclarecimentos sobre essa corda, né? A partir do momento que você tem o conhecimento de qual material ela é composta, como ela foi fabricada, né? Se ainda puder retirar a venda e olhar para ela, tocá-la olhando com seus olhos, saber todo o material que ela foi composta, você será capaz de confiar, né, a sua vida, a sua saúde, também, né, a sua saúde física, a essa corda, pois você confia nela. Assim é a doutrina espírita, né, o espiritismo para nós. Ela vem elucidar fatos da nossa vida que antes nós desconhecíamos, vem elucidar e fazer com que nós possamos compreender melhor o cristianismo e a sua prática. E a partir dessas elucidações, nós teremos capacidade de ter, né, em nossa vida, no cristianismo, né, no ensinamento de Cristo, mais fé. Porque nós compreendemos como tudo isso se dá. E a partir dessa compreensão, nós acreditamos mais, né? Nós temos a capacidade de confiar no cristianismo e nos fatos que nos envolvem nessa vida. Uma das características da doutrina espírita, né, é não conter alegorias, mistérios, nem figuras que levam às falsas interpretações, né? Então, como o objetivo da doutrina é esclarecer, elucidar fatos da nossa vida, né, material, bem como espiritual, não há na doutrina, né, nenhum tipo de alegoria, né, nenhum mistério. Muito pelo contrário, a doutrina espírita busca mostrar por que meio as coisas ocorrem, né, bem como as manifestações divinas da espiritualidade, né? Então, tudo é um processo bastante natural, mas nós, incapazes de compreender, né, a origem de alguns fatos, nós acabamos, né, interpretando-os de forma errônea, né, dando a eles algumas alegorias, tornando os fatos misteriosos, né, ou criando figuras, né, que levam-nos a interpretar de forma errônea esses fatos. A clareza é de sua essência, né? É como eu disse, o Espiritismo vem tornar claro todos os fatos da nossa vida, né? Os objetivos de estarmos aqui, né? A maneira de como nós vivemos. Então, a clareza está, né, na essência da doutrina espírita. E vai direto à inteligência. Por quê, né, que ela vai direto à inteligência? Porque ela faz com que nós tenhamos condição de compreender melhor a nossa vida, né, e tudo que se passa nela. Então faz com que nós possamos ter condições de seguir adiante. Então mexe diretamente com a nossa capacidade de pensar. Por isso é dito, né,
vai direto à inteligência do ser. Para a compreensão da doutrina espírita, é necessário que nós compreendamos, né, que não precisa de uma inteligência fora do comum para que isso ocorra, né? Uma vez que tudo é muito natural para nós, deve ocorrer da forma mais natural possível, nós entendemos que não há necessidade de uma inteligência fora do comum. Então, todas as pessoas, todos os homens e mulheres têm sim a capacidade de compreender, né, a doutrina e o que ela quer nos transmitir de informação, o que ela quer nos ensinar, né? Ela exige, sim, maturidade do senso moral, né? Por quê? Quando nós pretendemos levar algo a sério, nós agimos de forma mais madura diante disso, né? E com a doutrina espírita não haveria de ser diferente. É necessário que já, né, estejamos amadurecidos, moralmente falando, né? Ao menos estejamos exercendo, buscando sermos mais maduros, agir, ao menos com relação à doutrina espírita, de forma mais madura, né? Quanto ao nosso senso moral. Pois senão, nós não seremos capazes de compreender os seus ensinamentos e nem mesmo nós teremos capacidade de lhe dar o devido crédito, né? Que é muito importante. No entanto, com a doutrina espírita, muitos não lhes aprendem as consequências, nem o alcance moral, né? O que nós tiramos dessa afirmação? O que nós podemos compreender disso? Que, apesar de ouvir, né, muito, ou talvez até buscar as informações, né, a buscar o que a doutrina tem a nos oferecer, por falta de maturidade do senso moral, né, alguns irmãos eles ainda não conseguem, né, aprender as suas consequências, ou seja, os objetivos da doutrina espírita, e nem seu alcance moral. Falta-lhes maturidade do senso moral próprio, né, para que ele possa ter condições de compreendê-la. Outros não aplicam os seus ensinamentos a si mesmos, né? Muitos até compreendem, né, mas não aplicam no seu dia a dia. A doutrina espírita, né, os seus ensinamentos, deve ser absorvido por nós, em nosso íntimo, em nossa essência, e nós devemos levar para a nossa vida cotidiana, né, para o nosso dia a dia. E a partir desses ensinamentos, exercitar a nossa evolução e o nosso desenvolvimento aqui na Terra. Afinal de contas, né? Então, como nós podemos reconhecer o verdadeiro espírita a partir disso que nós acabamos de ver? Pela sua transformação moral. Essa transformação, ela ocorre quando o ser, já com maturidade, né, de seu senso moral desenvolvida, é capaz de compreender os seus ensinamentos, né, absorver em sua essência, como eu disse, e assim, naturalmente, ocorrerá uma transformação moral em seu ser. Ele haverá de mudar o seu condicionamento, as suas atitudes, e nós haveremos de perceber ali, né, um verdadeiro
né? Aliás, reconhecer, né, o verdadeiro espírita. Mas será que nós somos espíritas somente quando nós já estamos transformados moralmente? Não, né? Porque muitos de nós, talvez a maioria, ainda tem muito que aprender, muito que desenvolver. Mas o verdadeiro espírita, apesar de todas as suas fraquezas, as suas falhas e dificuldades, ele se empenha, né? Ele se esforça para domar as suas más inclinações e procurar se desenvolver e evoluir através, né, dos ensinamentos da doutrina espírita, que tem muito, né, a nos auxiliar nesse objetivo. Portanto, nós devemos, né, procurarmos compreender melhor o que é a doutrina espírita, tudo que ela pode nos oferecer, que ela tem a nos oferecer, e a partir, né, dos seus ensinamentos, a partir de tudo que ela tem a nos oferecer, nós sermos capazes de nos desenvolver, nos transformar moralmente, crescermos enquanto espírito, enquanto seres humanos, e melhor, auxiliar os nossos irmãos a desenvolver conosco. É importante que nós nos demos as mãos, né, uns aos outros e caminhemos juntos para que nós possamos todos, ao final dessa estrada, estarmos evoluídos, estarmos desenvolvidos como espíritos, né? Portanto, irmãos, o que significa isso, né? Essa compreensão da doutrina, o que significa a absorção desses ensinamentos e o auxílio que a partir dela nós possamos dar aos nossos irmãos, oferecer a eles, né? Nós poderemos compreender um pouco disso em uma parábola, né, que Jesus citou para os nossos irmãos que viveram o seu tempo, que é a parábola do semeador, que está em Mateus capítulo 1 ao 9, né? 13 ao 18, capítulo 13, 18 a 23. Aliás, desculpa, né? Perdão. Está em capítulo 19 de Mateus, né? Versículos 1 ao 9, capítulo 13 e versículos 18 a 23, perdão. Lá diz o seguinte, que essa parábola retrata as nossas diferentes maneiras de receber e utilizar os ensinamentos da doutrina espírita. Compara essas diferenças com os diversos terrenos nos quais as sementes dos ensinamentos espirituais foram semeadas, né? Assim, a parábola do semeador diz que um semeador saiu a semear certo dia. E uma parte das sementes que ele levava junto a ele, para serem semeadas, caiu ao longo do caminho. E os pássaros vieram e as comeram. As sementes, ao longo do caminho, representam aqueles que recebem os ensinamentos espirituais e não lhes dão a atenção, né? Prendem-se aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tira deles. Então, o que acontece, né? A doutrina espírita vem ser o semeador para com a humanidade ao seu tempo, né? Sendo a terceira revelação através de seus ensinamentos. Só que algumas das suas sementes, né, uma parte dos seus ensinamentos, se perde ao longo do caminho, pois aqueles que as recebem, né, que recebem esses ensinamentos, se prendem, valorizam, né, assim, mais os fatos materiais, os fenômenos materiais aqui da Terra, e
não permitem-se a si mesmos se desenvolverem, né, a partir dos ensinamentos da doutrina espírita. Deixam de olhar para os ensinamentos que nos levarão a evoluir enquanto espíritos, né, que proporcionarão aliás, a nós, né, a possibilidade de evoluirmos, de pleitearmos, de conquistarmos assim, sermos merecedores de vivermos em mundos mais evoluídos, mundos melhores, onde a vida é melhor que aqui no planeta Terra. Outras sementes caíram em lugares pedregosos. Brotaram, mas haviam pouca terra, e as suas raízes não resistiram ao calor do sol e morreram. Essa semente são os irmãos que escutam os ensinamentos espirituais com entusiasmo, mas que não os assimilam com profundidade da alma. Preocupam-se com o brilho das comunicações espirituais, mas conservam-se indiferentes, né? Eles até compreendem as manifestações, às vezes simpatizam-se, né? Sentem-se empolgados com tudo que a doutrina espírita pode nos oferecer, né? Tudo que ela tem a nos oferecer, bem como as manifestações que a partir dela ocorrem, mas preferem conservar-se à margem de tudo isso, ao invés de abraçar a causa da doutrina, mergulhar em seus ensinamentos, participar de tudo o que ela pode nos proporcionar, eles preferem se manterem como meros telespectadores, apesar de compreender todos os seus ensinamentos, bem como as suas manifestações. Outra parte das sementes que aquele semeador carregava caiu entre os espinheiros. E os espinheiros cresceram e as suas sementes foram sufocadas. E essa semente, elas ilustram para nós, né, as ilusões materiais e sociais que abafam e sufocam os ensinamentos espirituais recebidos, né? Então, às vezes, a gente tem acesso aos ensinamentos, até ouvimos, né? Procuramos entender, mas quando nós colocamos na balança da vida os ensinamentos que recebemos através da doutrina espírita, né? E as ilusões materiais e sociais, né, que nós temos que conviver, né, aqui na Terra, nós acabamos cedendo e a balança pesa mais para o lado, né, das ilusões materiais e sociais, né? Nós acabamos permitindo que ela, né, dê um peso maior a essas ilusões, sufocando, né, ou seja, retirando, né, assim, de nós a possibilidade de crescermos e evoluirmos através dos ensinamentos espirituais recebidos pela doutrina espírita. Esses irmãos, né, que acabam, né, por ceder ao peso das ilusões materiais, e como eu disse, né, eles até reconhecem e admiram as recomendações espirituais para serem aplicadas nos outros, né? Eles querem ver tudo isso acontecendo a partir do próximo, não com eles, né? Não com si próprios. Muitas das vezes, alguns irmãos até pensam não haver necessidade de tudo isso para eles, né? Que as ilusões que eles vivem, as ilusões materiais e sociais, já bastam para que eles possam evoluir e se desenvolver como recomenda a doutrina espírita, né? Infelizmente, esses irmãos pensam dessa forma. Mas a parte das sementes que o semeador portava, que caiu em terra boa e fértil, germinaram, cresceram e deram frutos em abundância. Essas sementes são aqueles irmãos que recebem os ensinamentos espirituais e se esforçam para praticá-los, fazendo-os dar frutos de progresso espiritual.
Essas sementes que caem em solos férteis representam aqueles irmãos que deram atenção à doutrina espírita, aos ensinamentos espirituais, e a partir desses ensinamentos, o que eles fizeram? Eles procuraram cultivá-los em sua essência, absorvendo, e foram mais além. Eles o disseminaram e procuraram plantar essas sementes, esse ensinamento, nos corações daqueles irmãos que também têm necessidade de se desenvolver como nós, né? Todos nós que estamos aqui temos necessidade, uns maior, outros menor, talvez diversas, né, uns dos outros, mas todos nós estamos com o mesmo objetivo, que é crescermos e nos desenvolvermos perante a espiritualidade, perante Deus. Portanto, esses irmãos que são capazes, né, de conseguir assimilar os ensinamentos da doutrina espírita, eles também, além de usar para o seu próprio benefício, né, para o seu próprio crescimento e evolução espiritual, eles também disseminam esses ensinamentos ao longo do seu caminho, fazendo com que outros irmãos que têm necessidade deles possam ter acesso a esses ensinamentos, também assimilá-los, absorvê-los, e assim como eles crescerem e se desenvolverem em Cristo. Portanto, irmãos, nós devemos, né, procurar sempre lembrar desses ensinamentos do capítulo 17, né, desses itens que nós estudamos nessa noite de hoje. E ver a doutrina espírita como, né, algo que é capaz de nos ensinar, como algo que tem muito a nos dar. E não só fazer como nós vimos que alguns irmãos fazem, reconhecer, né, isso na doutrina espírita, mas sermos capazes de assimilar todos os seus ensinamentos, absorver em nós, colocar em prática em nossas vidas e ir além, levar esses ensinamentos aos nossos irmãos necessitados. E a partir desses ensinamentos, auxiliar esses irmãos, dar eles as mãos, para que todos nós, de mãos dadas, possamos seguir no nosso caminho, cumprir com o nosso objetivo, que, como eu disse, é crescermos, nos desenvolvermos espiritualmente. E juntos seguimos para dimensões espirituais mais elevadas, para planos espirituais mais elevados, né, onde a vida há de ser melhor. E nós tenhamos lá, né, condições também de viver melhor, de nos desenvolvermos melhor. Bom, meus irmãos, era isso, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite de hoje. Espero ter sido capaz, né, de transmitir de alguma forma essas palavras de Jesus, né, conseguido fazer com que vocês pudessem refletir e possam ainda, né, refletir sobre esses itens do capítulo 17 do Evangelho segundo ao Espiritismo, né? Eu só tenho a agradecer pela atenção de todos vocês. Vamos, neste momento, né, colocar uma música para harmonizar, que vocês possam aproveitar esses momentos para relaxar, pegar uma vasilha, né, com água para ser fluidificada, pois em seguida nós passaremos ao momento de paz. Quando eu sinto sua mão em minha mão, eu sei que estou seguro.
anseios e fico tão sozinho, sem a inspiração de Deus. Sim, eu me lembro que Ele disse a mim: tens mais valor que o mais precioso dos meus lírios. Ele entende que eu posso errar e nunca deixa de me amar. Nos momentos de tristeza e de dor, eu olho ao meu redor e sinto Sua presença em mim. Nos momentos de alegria e prazer, eu tenho a certeza de estar seguro em Deus. Sim, eu me lembro que Ele disse a mim: tens mais valor que o mais precioso dos meus lírios. Ele entende que eu posso errar e nunca deixa de me amar. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingido de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser,
te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Bom, meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais uma reunião pública virtual realizada pela nossa fraternidade. Espero que estejam todos bem após receber essas energias advindas do alto, energias advindas de Jesus. E que essas energias possam permear o vosso ser, atendendo-os em suas necessidades. Sintam, meus irmãos, neste momento abençoados pelo Mestre Jesus. Para finalizar, eu gostaria de lembrá-los que vocês podem estar tendo maiores esclarecimentos, maiores entendimentos, podem estar sendo atendidos também por outros meios, pelo meio presencial, nós estamos atendendo presencialmente na sede de nossa fraternidade, a segunda para a triagem fraterna, às terça-feiras para a reunião pública, sempre respeitando os protocolos de segurança, protocolo sanitário de segurança. E ainda, além do nosso canal aqui no YouTube, nós temos nossa página no Facebook, nossa página no Instagram, e o nosso site. Vocês podem, meus irmãos, para maior esclarecimento, também estar acessando, como está descrito aqui, o site da TV Mundial de Espiritismo, que também tem um canal aqui no YouTube, com bastante material esclarecedor, que orienta-nos quanto à doutrina, quanto à nossa vida. Podemos também ter um maior entendimento através da revista Alta de Souza, do seu site. Podemos ter lá maiores informações, bem como através da Rádio Mundial de Espiritismo e do seu site. E ainda lembro-os de que nós temos aqui em nossa fraternidade o Clube do Livro, onde você pode ter acesso a livros com conteúdo bastante esclarecedor sobre a doutrina espírita, sobre a nossa vida aqui na Terra, sobre a vida no mundo espiritual, a baixo custo, a um custo bem abaixo do mercado. Hoje, todos, qualquer livro que você receba, você vai receber um exemplar diferente a cada mês, e qualquer que seja esse exemplar,
o valor hoje é apenas R$ 25. Muitas das vezes, né, não sempre, né, nas lojas tradicionais, nas livrarias tradicionais, esses livros, né, estão com um custo bem mais elevado para serem adquiridos. Portanto, é uma grande oportunidade, né, de se ter acesso a bons conteúdos, a conteúdos esclarecedores sobre a doutrina em nossa vida, a um custo acessível. Ok, meus irmãos? Então, fica aí, né, esses recados, essas lembranças, para que vocês possam ter ainda uma maior interação com a doutrina espírita, né, e serem ainda mais auxiliados por ela. Vamos, nesse instante, então, para finalizar a nossa reunião, realizar uma oração de agradecimento. Agradeço ao Mestre Jesus, nesse instante, junto a esses nossos irmãos, por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em Teu nome. Agradeço ao Mestre por essas palavras deixadas. Agradeço pelo entendimento, pela clareza de consciência e pela oportunidade de estudá-las. Que essas palavras, ó Mestre, possam permear o ser de cada um de nós, trazendo-nos o entendimento sobre a nossa vida, trazendo o entendimento sobre o nosso caminho, auxiliando, né, cada um de nós, né, Mestre, nessa caminhada. E assim, Mestre Jesus, eu peço que atenda às nossas necessidades, que abençoe a cada um de nós em nossa caminhada, em nossa existência sobre essa terra. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, irmãos. Até a próxima reunião. Fugir à mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena será morrer. Fugir neste anseio infindo, a treva do anoitecer, buscar a aurora sorrindo será morrer. E ao grito que a dor arranca e o coração faz tremer, voar uma pomba branca será morrer. Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços, sacode as asas cantando, quebrei meus laços. Aqui na amplidão liberta, quem pode deter meus passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. Jesus, este voo infindo, há de amparar-me nos braços, enquanto eu direi sorrindo, quebrei meus laços.